Bom, então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de poder mostrar um pouco o que eu venho estudando acerca do genoma do SARS-CoV-2. E, em segundo, gostaria de me apresentar, uma breve apresentação. Então, me chamo Raul Maia Falcão e tenho minha formação base em Ciência da Computação pela UFPE e possuo mestrado em Bioinformática pela UFRN. E um terceiro ponto que levanto é que tudo que foi mostrado nesses slides, aqueles que dispõem de um ambiente Linux em seu computador pessoal, podem executar o pipeline de montagem, predição e anotação sem nenhum problema. Como o tamanho do genoma do vírus é relativamente pequeno, então não há uma grande demanda de poder computacional. Nessa palestra, eu vou falar um pouco a respeito das técnicas de montagem do genoma de SARS-CoV, direcionado para o genoma de SARS-CoV-2, e bem como a predição e anotação dos genes. Eu costumo dizer que o resultado da montagem do genoma vai muito do feeling, do bioinformata, né? O feeling vai depender muito de tanto como os dados foram pré-processados, como vocês viram na apresentação da Gisele, quanto dos parâmetros que eu vou utilizar na montagem. Então, eu vou mostrar para vocês alguns softwares, em que esses softwares exigem alguns parâmetros, e esses parâmetros vão fazer a diferença na montagem. Digo logo de antemão, não existe nenhum valor, valor ótimo para esses padrões, para esses parâmetros, e por isso que esses programas eles são rodados na base da tentativa e erro, né? Tentativa e erro e avaliação da montagem, para saber o quão bom foi a minha montagem do genoma. Então, o resultado para montagem de genomas, ele pode ser o mesmo, dependendo das técnicas que eu vou utilizar. E podemos imaginar esse problema como um problema de uma resolução de montar um quebra-cabeça. Talvez a Gisele, ela comece o quebra-cabeça de um ponto e eu comece de um outro. São dois quebra-cabeças, mas cada um começa de um ponto diferente. E, no final, o resultado pode ou não ser o mesmo. Então, para isso, existem alguns métodos de avaliação do quão bom foi essa montagem. Então, além da montagem, que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar também alguns algoritmos de predição de genes. E dessa predição de genes, após a predição de genes, eu vou dar nome a esses genes, né, que é a etapa de anotação. Então, essa palestra vai ser dividida em algumas partes. Cada uma das partes ela vai ser intercaladas entre teoria e prática. Estarei assumindo que a maioria não tem as ferramentas disponíveis para realizar a prática, as partes práticas, e então, por isso, nos momentos em que eu falar da parte prática, vou mostrar alguns prints que eu tirei no momento em que eu revisava o pipeline que for seguido. Então, na apresentação eu irei falar de dois métodos conhecidos de montagem de genoma, cada um com sua fundamentação teórica bem estabelecida por modelos matemáticos e computacionais, e bem como localizar as fronteiras de gene através de preditores gênicos. Por último, eu vou mostrar como fazer a anotação funcional desses genes, fazendo uma busca por domínios e estruturas conhecidas em diversos bancos de dados. Então, ao final dessa apresentação, vocês serão capazes de montar e anotar genomas de SARS-CoV-2 a partir do pré-processamento dos dados brutos. Como vocês viram na apresentação de Gisele, eu posso começar do raw data, se o raw data foi... eu vi que houve uma ótima qualidade de sequenciamento. Se não, se eu verificar que existem baixas qualidades das minhas sequências, eu devo realizar toda aquela etapa de trimagem e pré-processamento dos dados. Para isso, eu vou utilizar um dataset. Esse dataset, eu vou utilizar o genoma referência. Esse genoma referência, vocês podem copiar e colar o ID dele, e vocês vão ver que ele é de um genoma da China, o primeiro genoma sequenciado da China, em Wuhan.
E também eu baixei um dado bruto do SRA, cujo o ID do projeto está aí nesse slide, e o ID da amostra é esse SRA-ID. Então, só para vocês entenderem o produto final de cada etapa, eu mostro aqui a vocês uma abstração de como os dados vão se mostrar a cada passo. Então, a gente vai ter um dado bruto ou dado pré-processado, que são os arquivos FASTQ, como a Gisele apresentou para vocês, que eu tenho o identificador, o cabeçalho, né, a sequência propriamente dita, e a qualidade das minhas bases de acordo com o código ASCII que foi apresentado. A partir do dado bruto, então, eu faço a montagem e faço a predição de genes, ou a predição de offs. Eu acho que no slide de Gisele, ela apresentou como se tivessem 12 offs identificadas. É mais ou menos o que tem aí nesse slide. E, por fim, a última etapa, eu acredito que eu não vou mostrar, né, nessa apresentação, mas eu vou dar as ferramentas para vocês fazerem a genômica comparativa. Para quem tiver curiosidade do que eu fiz aqui, eu baixei todos os 30K que a Gisele mostrou no banco de dados do GCD, e eu baixei e eu filtrei por países. Então, acredito que cada linha dessas identifica um país, né? É o genoma do SARS-CoV para cada país. Então, eu tenho o genoma sequenciado no Brasil, na Argentina, na Alemanha, na Itália. E eu peguei uma região específica que eu achei interessante e fiz o alinhamento dessas sequências para fazer uma análise filogenética dessa região. Então, tudo isso vocês serão capazes de fazer ao final dessa apresentação. Para isso, eu devo introduzir alguns conceitos básicos, vocês devem saber. O primeiro conceito é o conceito de Camé. O Camé são subsequências de tamanho K, esse K pode variar, ele é um número, né? Ele vai ser uma subsequência de tamanho K de cada fragmento. Esses fragmentos são conhecidos como reads. Os reads, que são os fragmentos do sequenciamento, aquela informação saída do sequenciador. Os reads, eu submeto os reads para um montador. E esses montadores, eles vão identificar a sobreposição desses reads para formar contigs, que são segmentos contínuos de reads e que possuem uma sobreposição. A partir disso, eu posso formar scaffolds. Scaffolds é um outro tipo de abstração onde eu junto contigs e esses contigs eu tento juntar por uma base, que eu não sei qual é essa base, então eu junto por Ns. São regiões que eu não conheço, mas eu sei que aqueles contigs estão ligados de alguma forma. Então, explicando um pouco mais do que é um camé, vamos pegar esse read hipotético e eu definir um valor para K. K, nesse caso, é 3. Então, quais são os possíveis camés nessa sequência? Então, a gente pode imaginar uma janela deslizante, uma janela de tamanho 3, que vai percorrer o read e tornar essa janela vai se tornar uma subsequência. Então, eu tenho não sei quantas subsequências aí, mas são todas as subsequências possíveis de tamanho 3 nesse meu read. Esse é um parâmetro em que eu vou usar em montagem, né? As montagens, principalmente a montagem de novo, que eu vou falar mais lá na frente, ela utiliza esse tipo de informação para eu poder montar as minhas estruturas de grafos, que eu também explicarei um pouco mais na frente, como é que se dá a construção do genoma a partir de subsequências de tamanho K.
Então, uma visão geral aqui do que seria, resumindo esses conceitos básicos, eu tenho o meu genoma completo. Esse genoma, na hora do sequenciamento, a gente produz reads, o sequenciador vai produzir reads. Esses reads vão ser submetidos a um montador, que vai juntar os reads que tenham sobreposição em contigs, e esses contigs vão se ligar através de outros contigs, formando os scaffolds. Então, agora que sabemos os conceitos básicos, eu posso mostrar a vocês técnicas de montagem de genoma, e cada técnica ela é baseada em problemas na biologia, encontrados na biologia, que modelos matemáticos e computacionais conseguem resolver, ou de forma exata ou de forma aproximada. A primeira técnica, que eu vou mostrar para vocês, a montagem de novo, ela é baseada na teoria dos grafos. Neste problema, é possível construir um genoma a partir dos reads. E esses reads, eu vou dividir eles em camés e percorrer esse gráfico a fim de, no final, construir o genoma. A montagem de genoma, a montagem de novo ainda é dividida em dois métodos, um método chamado Overlap Layout Consensus, ou OLC, e esse método ele ou foi muito utilizado para dados de sequenciamento Sanger. E também temos o segundo método de montagem de novo, que são métodos baseados em grafos de De Bruijn. Então, eu vou mostrar para vocês em seguida como é que se dá a construção do genoma através desse método. Também temos a montagem guiada por referência, ou seja, a gente não vai precisar construir um genoma do zero, né? Então, a gente vai ter um genoma referência e ele é um problema baseado em casamento de padrões. Eu vou pegar... só um minuto. Eu vou pegar reads e buscar por aquele padrão do read no meu genoma de referência. Então, basicamente, a montagem de genoma, eu vou pegar múltiplas cópias do meu genoma de referência, vai ser produzido milhares, milhões de reads, e desses reads eu vou ter a tarefa de montar um genoma. Então, a montagem de novo, o primeiro método que eu vou mostrar para vocês é o método de Overlap Layout Consensus, ou OLC. Partindo de um genoma de referência, o que o método ele propõe? Para cada read que eu produzir, eu vou utilizar ele como um nó, né, como está representado nessa figura daqui. Cada read ele representa um nó, e eu vou percorrer esses nós através de arestas, e essas arestas elas são construídas a partir de uma comparação par a par entre os reads para saber se há sobreposição. Então, eu peguei um exemplo em que os reads ele tem tamanho 7 e tem uma sobreposição de tamanho 5. Então, se a gente partir desse ponto primeiro daqui, eu vejo que eu tenho uma sobreposição de 5 pares de base com essa outra sequência. Então, eu vou percorrer um caminho, né, esse aqui, e o caminho a ser percorrido, o caminho de origem, ele tem que ser o caminho final também. Então, eu começo nessa minha primeira sequência, e eu tenho que terminar de percorrer o meu caminho nesta mesma sequência de onde eu comecei. Então, eu percorro, faço esse caminho para fazer a montagem do genoma. Um outro método, uma outra forma, né, eficaz de fazer a montagem desse genoma, em vez de você representar por nós os reads por si só, eu divido em camés, né? Nesse caso, eu escolhi um K de tamanho 3, então cada nó ele é representado por 3 pares de base, e eu crio um vértice quando as duas últimas bases correspondem às duas primeiras bases do próximo nó. Então, se eu ver esse meu primeiro nó aqui e esse segundo, eles têm uma sobreposição
com as bases T e G. Então, percorro esse caminho, que é um círculo, para fazer a montagem do genoma. Eventualmente, eu vou ter uma coisa assim, né? Essas setas, essas arestas que ligam dois nós. Mas essas arestas, elas são criadas porque há uma comparação, ele faz um alinhamento par a par de todos os reads para verificar possíveis caminhos a ser seguido. E isso é se eu for levar do ponto de vista de poder computacional, existe uma grande demanda de você fazer comparação par a par de todas as sequências que você dispõe. Então, como um gargalo desse método, eu mostrei para vocês um problema que é proposto que é muito comum na computação, que é você percorrer ou encontrar um caminho hamiltoniano em um gráfico. O que é um caminho hamiltoniano? É um problema em que você tem que percorrer todos os vértices uma e somente uma vez no meu grafo. Esse problema, o caminho hamiltoniano, é um problema, do ponto de vista computacional, insolúvel. Não existe solução para isso. Ela está dentro de uma classe de problemas que a gente chama de NP completo. Então, não existe ainda um algoritmo em que você faz uma construção de um genoma percorrendo um caminho hamiltoniano. Então, existem outras formas de você abordar a montagem de genoma a partir de grafo. E esse método é o grafo de De Bruijn. Então, se a gente divide o nosso genoma referência em K-MERS de tamanho 3, aqui eu vou representar cada nó do meu grafo por K-1 MER. Então, a gente pode ver aqui que esse nó aqui corresponde a essa minha primeira sequência aqui, só que com AT. O segundo nó, TG, ela corresponde às duas primeiras bases da minha segunda sequência. E a terceira coisa que eu vou mostrar é a aresta que liga esses dois nós. A aresta é justamente o 3-mer que compõe a primeira sequência, né? E aqui a gente vê que há uma sobreposição de TG. Então, esse problema, ele reduz bastante o problema do caminho hamiltoniano, porque agora, do ponto de vista computacional, a gente precisa percorrer o grafo de forma em que eu percorro ou visito todas as arestas uma e somente uma única vez. Então, essa é a principal diferença entre o caminho hamiltoniano e o euleriano. Esse problema de você encontrar o caminho euleriano, do ponto de vista computacional, ele é mais simplificado do que o caminho visto anteriormente. E é o método em que muitos montadores utilizam. Mas, na prática, os dados de Next Generation Sequence, de NGS, elas induzem um surgimento de problemas em grafos, devido a eventuais problemas, erros de sequenciamento ou variantes no genoma. Então, eu posso ter alguns fenômenos inesperados que vão acontecer no grafo, como, por exemplo, erosão ou bolhas, e que vão me impedir de poder encontrar um caminho em que eu possa montar o meu genoma. E também existem alguns problemas devido a regiões muito repetitivas no genoma. E isso ocasiona um fenômeno que a gente conhece de corda desgastada. Então, se a gente vê aqui a figura A e B, são exemplos de problemas de erosão e de bolhas. A letra A aqui é uma erosão e a letra B é de bolhas. E a letra C é um exemplo de corda desgastada. Então, existem algumas soluções para esses problemas que aparecem, e quem tiver mais interessado, existem soluções baseadas na teoria dos grafos. Quem tiver mais interesse,
talvez escrever para mim e eu mando referência ou mando material com algumas soluções que são propostas para evitar esse tipo de problema. Então, eu tenho algumas considerações a falar sobre a montagem de novo, né? A abordagem de montagem de novo, ela é válida quando não há um genoma de referência previamente montado e se há interesse em identificar alguns rearranjos genômicos. E se a gente for considerar alguns organismos complexos, por exemplo, como eucariotos, ele é um método custoso. E a gente sempre vai estar deparando com possíveis erros de montagem. Isso para genomas complexos. Como a gente está tratando aqui de um vírus com um genoma relativamente pequeno, eu fiz a montagem, né, a montagem de novo, e fiz a avaliação dela e obtive, e depois eu comparei com a montagem por referência, que eu vou mostrar para vocês, e os dois métodos, elas se mostraram bastante semelhantes no que diz respeito aos resultados. Então, eu vou deixar para vocês aqui alguma listagem de alguns softwares que fazem a montagem de novo, né? O método de OLC, que é muito utilizado, ou foi muito utilizado para dados de sequenciamento de sangue, que é o CAP3 e o NILBA, e montadores, de novo, com métodos baseados em grafos, que eu listo aqui o Spades, o Velvet, o Abyss, existem vários outros também, mas eu fiz questão de listar os três que são mais utilizados. Então, na prática, eu vou mostrar para vocês alguns comandos. Aqui eu executei o montador do Spades de duas formas. O Spades ele consegue fazer a montagem a partir dos dados de pré-processamento, só a partir dos dados de pré-processamento, como mostrado aqui nesse primeiro comando. E no segundo comando do Spades, eu passei um parâmetro que é a referência. Então, eu passei dois dados, os dados que eu baixei do SRA, mais o dado do genoma referência, para ele se basear na montagem desse genoma a partir de um genoma referência. Então, eu não coloquei aqui o parâmetro de Camer, mas, por default, o Spades ele escolhe alguns valores iniciais de Camer, e se você quiser, você pode rodar o Spades novo, alterando esses parâmetros. Então, aqui um exemplo de como é que eu fiz, como eu rodei o Spades. Então, a gente verifica que os dados foram passados, né? Os reads left e right. E como vocês podem ver aqui nos parâmetros de montagem, o K ele foi selecionado automaticamente e sempre baseado no tamanho do read. Então, ele tem um algoritmo em que ele vai estimar intervalos de valores de K para fazer essa montagem. Por exemplo, se o algoritmo escolheu três valores de montagem, por exemplo, 21, 55 e 70, a montagem subsequente para o Camer, que ele escolheu lá, vai ser baseado na montagem anterior, ou seja, a montagem com o Camer 55, ele vai pegar o resultado da montagem de Camer 21 e fazer um melhoramento nessa montagem. E o próximo Camer, o último de tamanho 70, ele vai pegar a montagem, que foi baseado no Camer de tamanho 55, e fazer uma outra melhora baseado no resultado anterior. Aqui um pouco do log, de como é que o Spades ele se comporta no seu terminal. Ou você pode deixar ele aparecer no terminal, ou você pode direcionar o arquivo você pode direcionar a saída do Spades para um arquivo de log que você pode consultar quando o processo de montagem terminar. Após o término da montagem, que não é um processo que demora muito, eu demorei uns 10 minutos para montar de duas formas, né? Passando
um genoma referência ou não passando o genoma de referência. E para cada um dos dois, eu fiz uma busca de quantas sequências o montador me devolveu. Então, eu vejo aqui, para minha primeira montagem, sem referência, ele me retornou 3 sequências. Essas sequências elas estão no formato FASTA. E se a gente observar a primeira sequência aqui, o tamanho dela é aproximadamente 30K pares de base. Você pode ver que as outras duas sequências, de 105, de tamanho 105 e de tamanho 56, muito provavelmente eu nem vou utilizar, já que a minha primeira sequência ela retornou um tamanho muito próximo ao genoma de referência. Da mesma forma, passando o genoma referência para o meu montador, e por incrível que pareça, esse é o número, o tamanho que foi alcançado da minha primeira sequência, ela bate com o genoma referência que eu mostrei para vocês do dataset inicial. Para isso, para uma etapa de avaliação, existem vários protocolos de avaliação. O que eu adotei foi fazer um blast entre as minhas sequências montadas e a sequência referência. Então, em vez de você fazer um blast via browser, né, no NCBI, acho que muitos de vocês estão já familiarizados com a interface do NCBI, eu posso fazer isso tudo por linha de comando. Primeiro, eu tenho que montar uma base de dados, né, com esse comando aqui, o makeBlastDB, onde eu passo como a minha sequência minha sequência que eu vou montar um banco de dados, o meu genoma referência, e eu informo que o tipo do meu banco é um banco de nucleotídeo. E em seguida eu faço um BLASTN com os resultados da minha montagem. Então vamos ver como é que isso como é que você consegue visualizar esse dado, né? Então, aqui, então, essa aqui é a saída do BLASTN e ele vai me retornar algumas informações interessantes, né? Então, na minha primeira coluna, aqui eu tenho a minha query, né? A sequência que eu submeti ao meu banco de dados e informando com qual sequência ela alinhou, né? A sequência referência e qual foi o tamanho do meu alinhamento. O tamanho do meu alinhamento é o tamanho do... Na verdade, isso aqui é o tamanho da minha query, né? O tamanho da minha query, ela é semelhante ao tamanho do genoma referência. Deixa eu ver aqui. Se isso aqui tivesse no formato tabular, seria mais fácil de ler. Mas como eu sei o número aqui, esse número 6, é o número total de bases em que a minha sequência divergiu da sequência referência. Então, possivelmente, eu tenho 6 variações desse genoma em relação ao genoma referência. E para as outras sequências, por exemplo, da minha saída do montador, a segunda sequência, de tamanho 5, eu não considerei tão relevante porque ela mapeou uma região muito pequena do genoma de referência, já que ela tem um tamanho de 105 pares de base. Eu optei por preferir utilizar a sequência em que mais se aproximava no tamanho do genoma de referência. E vocês podem ver que a terceira referência, ou a terceira sequência, ela não conseguiu mapear com o genoma referência. Então, mais um indício para eu apenas utilizar a primeira sequência. Aqui é um resultado similar, com o resultado usando como parâmetro o genoma de referência para guiar na etapa de montagem. E tanto um quanto o outro, nas duas formas de montagem, de novo, eu consegui ter um número de variantes iguais, né? O número de variantes igual a 6.
Bom, eu expliquei o processo de montagem de novo, né? Que são processos em que eu monto reads a partir, monto o genoma a partir de grafos. E agora eu vou falar para vocês um pouco da metodologia da montagem guiada por referência. Então, eu tenho os meus reads. Esses reads, eles vão... Eu faço uma analogia como um Ctrl F, né? Você tem um documento, então você faz um Ctrl F para procurar um certo padrão naquele documento. Então, é um problema baseado em casamento de padrões. Eu vou mapear esses meus reads numa sequência referência, mas eu tenho que eu tenho que afrouxar um pouco esse meu mapeamento. Eu posso ter uma tolerância de alguns mismatches, como vocês estão vendo aí. A referência, ela me apresenta nessa posição um A, mas os meus reads eles estão apontando para um T. Então, possivelmente, eu posso estar identificando uma variante nesse meu novo genoma. Então, o processo de montagem guiada por referência, eu pego os meus reads e mapeio com a referência, verifico se eu tenho suporte o suficiente para afirmar se aquela minha posição ela é igual à referência ou existe alguma variante naqueles meus reads que apontam como uma possível variante naquele meu genoma que eu estou tentando montar. Então, para isso, eu gero uma sequência consensus. Então, a montagem guiada por referência, ela é um problema básico de busca de padrões, ou exatos ou aproximados para mapeamento de reads. E para isso ser feito de forma eficiente, eu preciso indexar o meu genoma de referência. Para vocês terem ideia, quando eu indexo o genoma humano, eu preciso ter, no mínimo, uns 35 GB de memória que possa suportar a indexação do genoma. Mas como a gente está tratando de um vírus, essa indexação é feita de forma muito rápida. E o resultado da montagem por referência, ela é uma sequência similar ao genoma de referência, dado que variantes ocorreram ao longo do genoma. Então, na prática, existem alguns arquivos intermediários que vão surgir por aí, e eu não vou entrar em muitos detalhes, porque precisaria de uma aula inteira para eu mencionar ou explicar a particularidade de cada um desses arquivos. Mas cada um desses arquivos, eles têm uma documentação, que vocês podem estar procurando nas documentações de formato de arquivo, e que vocês terão um melhor entendimento. Então, a gente vai partir de um genoma de referência, eu vou indexar esse genoma de referência. Depois que eu indexo o genoma de referência, eu alinho com os meus dois reads o genoma de referência e vou produzir um arquivo no formato SAM, que é um arquivo de alinhamento. Para eu trabalhar um pouco melhor e também gerenciar o meu espaço de armazenamento, o arquivo SAM ele é um arquivo textual, então eu transformo ele em um arquivo binário, que é esse terceiro comando daqui. E para facilitar o entendimento também de alguns programas subsequentes, eu vou ordenar eles de forma em que eu pego a primeira base mapeada, corresponde à primeira base do genoma de referência. Então, esse comando aqui de ordenação, ele vai vai ordenar os alinhamentos a partir da posição em que elas forem alinhadas. O comando subsequente, eu preciso indexar esse meu arquivo ordenado, porque os programas exigem que os arquivos estejam indexados para uma busca mais eficiente. E esse aqui eu apenas jogo o nome do arquivo num arquivo chamado samples, e o arquivo MPaluApp, que é um arquivo em que ele vai me dar um grau de certeza se aconteceu uma variação ou não.
ela é gerada a partir desse programa, o SunTools, e eu vou ter uma certa confiança se houve ou não uma variação naquele genoma. Para isso, para eu conseguir identificar de uma forma visual, eu preciso rodar um chamador de variante. Esse chamador de variante é conhecido como VariScan. Existem milhares de outros chamadores de variante, mas eu optei por escolher esse, pois ele é mais acessível e também é público. No final, eu gero um arquivo VCF. Esse arquivo VCF vocês vão ver nesse... Vocês vão ver. Então, como é que aparece no terminal? Primeiro, eu indexo o genoma de referência. Vocês podem ver que esse processo de indexação não levou nem 2 minutos. Fiz o alinhamento, aqui está todo o processo de alinhamento. Quem tiver mais curiosidade pode estar replicando esse meu resultado. E no final eu faço uma chamada de variante, e vocês podem perceber aqui que o número total de variantes que foi encontrado foi 6. O mesmo resultado que eu encontrei a partir de uma montagem de novo. Então, essa é a cara de um arquivo VCF. Um arquivo VCF o VCF é de Variant Call File. E aqui na primeira coluna eu tenho o meu genoma. Na segunda coluna eu tenho a posição em que aconteceu o mapeamento. E nessa última coluna aqui eu tenho o genótipo associado àquele mapeamento. Se for 00, quer dizer que os reads mapearam exatamente igual à posição da referência. Se tiver 1/1, quer dizer, é um forte indício em que há uma variante naquela posição. Aqui existe um cabeçalho, o VCF ele possui um cabeçalho em que, basicamente, é um metadado do VCF. Ele diz o que cada coluna significa. Então, a partir disso, do VCF, eu vou construir um genoma consensus. Para isso, eu preciso, mais uma vez, poupar espaço em estar compactando o arquivo. Depois, eu tenho que indexar esse arquivo através de um programa chamado Tabix. E existe um programa em que eu gero a minha sequência consensus. Eu testei de várias formas esse programa, mas ela, da forma em que ela está aí, ela só funciona para genomas com fita única. É muito difícil, o problema começa a complicar de gerar uma sequência consensus quando eu tenho organismos um pouco mais complexos. Por exemplo, organismos que possuem 2 cromossomos. Como é que eu vou gerar sequências consensus considerando todas as combinações possíveis de todas as variantes em que eu encontrei? Então, o problema se torna um pouco mais complicado. Por sorte, a gente está tratando de um vírus de fita simples, uma fita única. Então, existe esse parâmetro aqui de haplótipo, em que eu informo, olha, a minha sequência consensus ela vai ser igual à sequência referência, só que quando eu encontrar uma variante, substitua aquela posição pela primeira variante encontrada. E existe esse parâmetro também aqui, em que eu faço um filtro de profundidade. Então, para eu afirmar que uma variante realmente é uma variante que eu estou observando e não seja um falso positivo, eu vejo aquela minha variante, ela tem uma profundidade de pelo menos 20 reads que me dê suporte para eu chamar aquela posição de variante. Se sim, substitua. Se não, jogue fora. Eu fiz um teste variando esse número de profundidade, tanto para 20 quanto para 2000. Só para a fim de ver quantas variantes eu perdia quando eu aumentava esse número de rigorosidade e de profundidade.
Então, para o primeiro, eu encontrei 6 variantes, né? 6 variantes que divergiam do genoma referência. Quando eu fui um pouco mais rigoroso, coloquei, não, me diga que houve uma variante se pelo menos existirem 2.000 sequências apontando para aquela variante. Então, o meu número já diminuiu, foram para 4 sequências. Bom, eu vou guardar um pouco esse resultado da sequência consensus e a partir dessa sequência consensus, eu vou fazer uma predição de genes. Eu vou identificar algumas fronteiras de possíveis genes de um dado genoma. Esse genoma que foi montado tanto de uma forma de novo, né, da metodologia de novo, ou uma montagem guiada por referência. Essa predição de genes ela é relativamente fácil em procariotos, já que elas possuem uma estrutura de genes já bem definidas. Quando eu parto para um organismo eucarioto, a coisa já complica um pouco mais, porque eu tenho que lidar com algumas fronteiras de intros e exons, considerar também alguns eventos de splice alternativo. Então, mais uma vez, quando eu trato com o organismo eucarioto, o problema se torna um pouco mais difícil, mas nada que impeça da gente fazer essa predição de genes. Então, eu listei aqui alguns programas que são os mais utilizados para fazer predição de genes. Augustus, GenID, GenMark, Orphified. E o que eu vou estar utilizando aqui é o Transdecoder. Então, como eu havia falado para vocês, o desafio da predição de genes é justamente identificar essas fronteiras de genes, né? Identificar ORFs. O que são ORFs? Né? A gente sabe que lá da tabela de trinca de códons, a gente tem um sinal em que começa um gene, que é o start codon, e um sinal de parada de um gene, que é o stop codon. Então, o que um preditor de gene vai fazer? Ele vai identificar padrões que sinalizam um começo e o fim de um gene. Então, ele vai delimitar essas fronteiras e vai me retornar o que a gente chama de ORF, né? De Open Reading Frame. Então, o que na prática a gente faz? A gente roda o transdecoder e eu coloquei um parâmetro aqui. Esse parâmetro foi um parâmetro que eu utilizei para afrouxar um pouco a rigorosidade do algoritmo, para que ele me retorne ORFs de tamanho 10, pelo menos de tamanho 10. Isso, por um lado, vai me retornar muitos falsos positivos. E isso vai caber a mim, ou a pessoa que está fazendo a predição, de fazer o descarte ou não, considerar elas como ORFs de interesse. Mas como eu queria... existe uma região que eu já estava estudando do genoma do SARS-CoV que eu queria identificar e que quando eu utilizava os parâmetros default, essa região não aparecia. Quando eu afrouxei o algoritmo, ela me retornou a região que eu estava interessado. Então, nesse primeiro comando aqui, ele vai me retornar todas as possíveis ORFs que ele encontrou, e o segundo, ele vai fazer essa predição. Então, ele vai fazer a construção das minhas sequências que são ORFs e a construção de sequências que são conhecidas como a CDS, que é que eu vou mostrar para vocês. Então, como é que funciona na prática o algoritmo? Tanto as duas etapas, elas são muito rápidas, né? Já como o genoma de referência, o genoma que eu estou passando é relativamente pequeno. Então, primeiro ele extrai as frequências da base, né? Extrai as ORFs, e como eu passei uma única sequência, que é aquela sequência que se aproxima do tamanho do genoma de referência, ele lista aqui o total de transcritos para examinar, igual a 1. Então, quando eu termino de rodar essa primeira etapa,
Ele diz, não, vamos rodar agora a predição para a predição final dos genes. Então, eu rodo o Transdecode Predict, passando o genoma, que eu estou interessado, e ele percorre, ele executa os seus passos de algoritmo para me retornar essas sequências aqui de final do formato .pep, que são os peptídeos, e as sequências que eu também estou interessado no formato nucleotídeo, que são as CDS. Essas duas. Então, se eu abrir o arquivo de peptídeos, eu vou ver o que o algoritmo ele me devolveu, o que ele conseguiu identificar como fronteiras de gene. Né? Então, a gente pode verificar que, para cada sequência que ele conseguiu identificar, eu tenho um asterisco. Esse asterisco, no algoritmo do Transdecode, ele sinaliza um códon de parada. E se a gente analisar o primeiro aminoácido de cada sequência, é aquele aminoácido que é de códon de início. Alguns não vão ter esses códons de início, então vai caber a mim ou não de querer escolher elas, se é um gene de interesse meu ou não, porque eventualmente o algoritmo ele pode identificar fronteiras parciais de genes, então ele pode não ter identificado o gene todo, mas ele conseguiu identificar parte daquele gene. Talvez aquela parte daquele gene pode ser interessante caso se aquela sequência possui um domínio específico que você esteja querendo estudar. Então, aí eu parto para a etapa de anotação. A etapa de anotação, eu vou dar um nome para esses genes que foi preditos e vou identificar alguns domínios, os domínios que podem ser do meu interesse. E essa etapa é a parte de análise funcional. Então, na prática, eu vou mostrar para vocês o programa chamado InterProScan. O InterProScan ele tem ele integra diversos bancos de dados em que ele faz análise estruturais de proteína, e tanto estruturais como funcionais. Mas, para isso, o algoritmo de InterProScan, ele não consegue ler o códon de parada. Então, eu tenho que editar aquele arquivo anterior que eu mostrei para vocês e retirar todos os asterísticos que aparecem nas minhas sequências. E, em seguida, eu rodo o InterProScan. Ele foi muito rápido, demorou, se a gente ver aqui, começou com 1h34, terminou em 1h36, 2 minutos, então já tinha a minha etapa de anotação feita. Então, ele gera esse arquivo GFF, que é um arquivo de anotação. Esse arquivo GFF, Sérgio vai trabalhar muito com vocês, de como trabalhar, como manipular esse arquivo. E, abrindo esse arquivo, eu mostro para vocês mais ou menos a cara de como é um genoma anotado. Então, a gente pode ver aqui que a anotação identificou algumas offs desse, que aparece muito, uma replicase, existem algumas predições desordenadas, existe, por exemplo, aqui já identificou uma protease do coronavírus, deixa eu ver uma outra. Eventualmente também a gente vai ter proteínas desconhecidas, que ele identificou como proteína, mas não sabe a função dela. Então, essa é a cara do processo de anotação dos genes identificados. Então, a minha palestra acaba por aqui, eu acho que é isso.